Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos nesta noite fria. Dando sequência às nossas palestras, lembrando que numa semana nós faremos palestras sobre o Evangelho e na outra semana nós faremos uma palestra com um tema proposto pela equipe espiritual. Nessa semana me coube uma palestra que eu gostei muito, que logo que lançaram os temas eu abracei, porque é algo que eu gosto de falar, algo que tem tudo a ver com a casa espírita, tudo a ver com aquilo que nós buscamos na nossa existência, que é o amor do Cristo. Jesus disse: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E nessa noite nós vamos refletir sobre esse amor do Cristo. Não o amor que o mundo conhece, aquele fugaz, condicional, interesseiro, mas o que desce dos altos, que desce do coração, que vem de dentro de nós e que vai alcançar de alguma maneira algo sublime em algum tempo. Nós vamos falar especificamente, sobre a nossa doutrina, a doutrina espírita, sobre o amor do Cristo, da forma que o Espiritismo tem tratado ele, aquilo que o nosso irmão acabou de ler no capítulo 7, nas bem-aventuranças. Vamos tratar das bem-aventuranças também, vamos tratar desse guia moral que é o Cristo, que todos nós conhecemos esse guia. Nós vamos falar sobre a ideia de que o que nós fazemos quando não tem ninguém olhando, que eu tenho como definição de ética, também é alguma coisa importante para que nós possamos entender o amor do Cristo. Enfim, vamos seguir adiante. Cristo é o guia moral da humanidade terrena e o seu amor é a lei suprema do universo. Isso está na codificação do Espírita em muitos livros. Eu estava folheando 2 livros ali agora há pouco, um da Zíbia Gasparetto, inclusive, que ele abre por acaso, como acaso não existe, e nas 2 citações que eu achei, nas 2 tinha a citação ao amor do Cristo. Quem é o Cristo para o Espiritismo? O ser mais puro que apareceu na Terra. Está no Evangelho segundo o Espiritismo, basicamente no capítulo 6, que depois, antes de começarem as bem-aventuranças, fala também de Deus nessa parte do Evangelho, não um Deus punitivo, um Deus trinitário, Pai, Filho, Espírito Santo, mas um Deus que quer o bem de todas as pessoas. Fala de um Cristo que é quase a perfeição de Deus, já que ele é o Filho de Deus, ele é o que mais nós temos como visão do mais perfeito ser que nós possamos querer ser, cada um de nós querer ser a imagem e semelhança de Deus e algo parecido com o Cristo, praticando a cristandade, sendo cristão, querendo bem aos outros. Quando Allan Kardec interrogou os espíritos para fazer a nossa codificação do Pentateuco, e os médiuns lá no século XX foram unânimes. Jesus não é igual aos outros profetas, nem aos outros mestres da humanidade, porque se procurava saber quem era Jesus, que é Deus. Isso, essa perfeição, é o que nós vamos buscar. Todos nós chegaremos algum dia nessa vida, em outra vida, alguns já estão mais próximos, próximo dessa perfeição do Espírito. Quando nós nos desvencilharmos do orgulho, do egoísmo, das nossas vaidades, quando nós formos menos materializados em relação a outros aspectos, nós vamos fazer e tentar fazer conosco aquilo que Cristo veio fazer, mostrar ao homem o caminho do amor como o caminho que nos levará de volta a Deus, porque nós fomos criados por Deus, todos os espíritos são criados por Deus, simples e ignorantes. É mais ou menos como eu li há algum tempo, a história do grande computador, que existia uma ideia, claro que isso é uma crônica de Luiz Fernando Veríssimo, inclusive, que ela diz o seguinte: uns seres de uma outra galáxia trouxeram um computador e colocaram aqui na Terra. Aí veio um meteoro e destruiu esse computador completamente, só sobrou o que nós hoje chamamos de cérebro, a fonte, o chip dele. E ele precisava se reinventar, só que ele não conseguiria se reinventar sozinho. Ele começou a pensar, o que eu vou fazer? Aí foi criando os seres, os mares e tal, aí criou os dinossauros. Não, esses não consegue construir um computador.
tira tudo. Agora vamos com, tem um cara que tem aí 5 dedos em cada mão, pode ser, é um bom tipo, e começa aí o ser humano. Isso é um exemplo esdrúxulo, mas e vai desenvolvendo o ser humano, nasce o primeiro computador, ainda muito fraco, muito incipiente, mas já é um computador, e assim vai desenvolvendo, cria o mesmo computador e consegue chegar na mesma base daquele computador que foi deixado aqui. Quando tudo isso acontece, os homens que ele criou se autodestroem e fica só o computador de novo no mesmo lugar que ele estava, passados muitos anos. Aí os seres lá que deixaram ele aqui, vêm aqui para resgatá-lo, né? E perguntam para ele, e aí, o que aconteceu nesse tempo? Nada a relatar. Então, é mais ou menos assim que nós vamos voltar a Deus. Nós fomos criados por Deus simples e ignorantes, mas já perfeitos. O que nós estamos fazendo aqui é reconstruir aquilo que Deus nos disse. Seja bom, honesto, seja uma pessoa proba, ame ao próximo como a si mesmo. Simples. O Espírito Emmanuel, por intermédio de Francisco Cândido Xavier, nosso Chico, confirmou essa visão ao longo de décadas. Em País do Evangelho, Emmanuel escreve: Cristo não é apenas o salvador do cristianismo histórico, é o diretor espiritual do nosso mundo, aquele a quem o Pai confiou a tutela desta humanidade em evolução. Nós vamos evoluir, não adianta resistir. Tá? E a expressão máxima que Deus deu, ele é o seu amor. Para o Espiritismo, Jesus é como se fosse o nosso governador espiritual da Terra e de outros planetas, a consciência mais elevada entre os seres que se dedicam ao progresso deste e de outros planetas. E quais são as 3 dimensões do amor do Cristo? O amor que perdoa, o amor que serve e o amor que eleva. Simples assim. O amor que perdoa. Perdoar não é absolver o erro dos outros, é libertar a nossa própria alma do peso do ressentimento. Tem um desenho clássico que é de uma pessoa com um saco cheio de pedras nas costas, né? Esse saco está escrito perdão. Depois, se vocês quiserem procurar, vão achar na internet. E esse perdão é aquilo que nós não fazemos e nós carregamos esse peso, porque perdoar é muito mais do que só dizer, tudo bem. Perdoar é realmente esquecer. Nós estamos em treinamento para isso. E esse treinamento pode ser que demore mais. Mas fica a dica, quanto mais rápido você conseguir, melhor vai ser para você. No livro dos Espíritos tem uma pergunta sobre o perdão aos inimigos. E a resposta é clara. Perdoar os inimigos não significa aprovar seus erros, mas sim recusar-se a acumular dívidas do ódio. O que nos acorrentam, que elas nos acorrentam, tanto quanto acorrentam o ofensor. Perdoar é algo que perdoa quem recebe e redime quem dá. Porque quando nós fomos olhar com lupa, aquela bem de Sherlock Holmes, em praticamente todas as nossas diferenças com as pessoas tem uma parte que nos cabe. Em algum lugar nós também mereceríamos o perdão daquele que eu estou perdoando. Então é recíproco. Alguém precisa dar o primeiro passo. O amor que serve. Jesus lavou os pés. Quem não assistiu The Chosen, de novo, né? Não é porque eu sou fã, não, mas eu vou dizer para vocês, assistam The Chosen, que esse é a série a ser assistida. Alimentou multidões, curou leprosos, enfim, ele pegou os excluídos e mostrou que os excluídos precisam ser incluídos. Esse amor não era teórico, era de mãos sujas de barro e pés cobertos de poeira dos caminhos. Tem algumas cenas no filme em que eles estão caminhando e atrás deles tem poeira, né? E aí isso é algo que me chama a atenção, né? Quando nós podemos dizer que fora da caridade não há salvação, nós podemos incluir essa parte da poeira. Hoje eu vi um vídeo de uma festa de uma pessoa lá, de uma pessoa que não sei quem é da internet, né? E a mãe da menina, uma festa de 15 anos, a mãe jogou poeira nas pessoas e depois ela passava uma espécie de um ventilador para tirar a poeira.
Aí eu fiquei pensando naquilo, aí fui ler o que ela disse, né? Aquela poeira era todos os nossos pecados acumulados. E o vento era esses nossos pecados acumulados sendo tirados. Ela deu isso como exemplo para a filha, que sempre vão existir dificuldades, mas essas dificuldades, elas saem também com o tempo. E a caridade espírita não se resume ao donativo material, ela tem a caridade do pensamento, da palavra e da ação. Talvez uma das três nós não estejamos fazendo, mas necessariamente uma delas nós já fazemos constantemente, então nós precisamos melhorar 2/3 ou 1/3. Cada um pense aquilo que já fez e aquilo que ainda falta fazer. Lembrando que a caridade mais pura é aquela que ninguém vê, é aquela que as pessoas não sabem nem que foi você que fez. O amor que eleva é o amor que acredita no potencial do outro. Já tem bastantes pessoas para denegrir a imagem das outras pessoas. Nós não precisamos ser essa. Nós precisamos ser a pessoa que incentiva, que eleva. A pessoa que diz para aquele que está em dificuldade que estamos juntos. Que quando precisar, a qualquer hora do dia, da noite, essa pessoa estará lá por você, né? Eu procuro, na minha vida, pautar por isso. Alguns aqui que me conhecem mais sabem que quando precisar, chama que vamos lá. Tá certo? A doutrina espírita aprofunda essa visão com a lei da reencarnação e do progresso eterno. Nenhum de nós está condenado ao sofrimento. Mesmo a pessoa que tem a maior quantidade dos ditos pecados, mesmo a pessoa que tenha a maior quantidade de enganos, ela está em processo de melhoria. Como diz o nosso irmão Teodoro, todas as pessoas são boas. Algumas ainda não sabem que são boas. Então, cabe a nós também apontar para elas a parte boa que elas têm, pois todos têm alguma coisa boa. Se eu tenho, várias pessoas têm. Todo ser, por mais atrasado que esteja, caminha em seu próprio ritmo, em sua própria direção. É o exemplo da escada. O degrau da escada evolutiva de cada pessoa, a altura e o comprimento, depende de quanto você quer evoluir. Se você quer evoluir mais em um aspecto, o degrau vai ser de um jeito. Se você quer em outro, vai ser de outro jeito. Mas a evolução, ela é contínua e não tem volta. Não dá mais para usar o exemplo do foguete, que não tem marcha ré, mas é mais ou menos aquele ainda. E eu vou citar o Sermão da Montanha, porque provavelmente, na literatura espiritual e na literatura de todas as religiões, não existe um texto mais rico e desafiador que o Sermão da Montanha. Jesus entrega ao mundo, naquela ocasião, o coração da sua mensagem. Veja que o sua está em letra maiúscula. Kardec dedica um capítulo inteiro do Evangelho segundo o Espiritismo às bem-aventuranças, como o Guilherme leu: bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Mansidão não é covardia. É a força de quem não precisa destruir o outro para se afirmar. O espírita compreende que a agressividade nasce do medo e o amor dissolve o medo. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. A lei de causa e efeito sendo aqui na mais pura essência, né? Lembrando que a lei do retorno não é só um castigo, é também uma bênção multiplicada. Faça aos outros exatamente aquilo que você quer que os outros façam por você ou para você. Se você não ajuda ninguém, dificilmente será ajudado. Se você ajuda várias pessoas, em algum momento, e necessitando, você será ajudado. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Para o Espiritismo, o Sermão da Montanha é o programa moral da humanidade em evolução. Quem ainda não assistiu The Chosen, assista, porque ele faz um resumo no Sermão da Montanha de mais ou menos uns 4 a 5 minutos. Ele faz um resumo disso que eu falei e ele coloca a responsabilidade dessa evolução, dessas bem-aventuranças, exclusivamente na mão de cada uma das pessoas que estão ali. Inclusive, quando nós pensamos nas bem-aventuranças, nós pensamos nas pessoas que serão beneficiadas com ela. Mas ela é primeiro para nós. Quanto mais nós fazemos as bem-aventuranças para as pessoas, mais rapidamente nós seremos agraciados com elas na nossa evolução.
Na lei de causa e efeito, cada ato de amor que praticamos deixa uma marca em nossa alma e na alma das pessoas. Essa é, na essência, a lei de causa e efeito, causa e efeito, pensada pelo Cristo. Quando nós conseguirmos que essa causa e efeito se torne algo sempre para o bem, isso vai ser muito mais rápido para acontecer para o nosso desenvolvimento. E o amor do Cristo se manifestará ainda mais rapidamente. Esse amor puro. Lembrem, Cristo só quer o melhor para todas as pessoas. Não esqueçam desse detalhe. Da mesma maneira, cada ato de desamor também, que é a causa e efeito, também transforma. Quando você é cruel, indiferente ou egoísta, as pessoas também esquecerão automaticamente daquilo que você faz. Isso também faz parte do desenvolvimento do ser humano. Ainda não estamos perfeitos, precisamos crescer. Compreender isso transforma o amor de dever em amor de sabedoria, que é uma grande diferença. Primeiro vem a paixão, em todos os aspectos. Depois vem a vontade. Depois vem aquela proximidade. Junto com isso vem a amizade. Depois vem o amor. Esse amor verdadeiro, o amor sublime. O amor é o atalho mais curto entre o homem que nós somos hoje e o espírito puro que seremos amanhã. Quanto mais você consegue fazer isso funcionar, mais rápido você se desenvolve. Quanto mais isso se desenvolve, mais você quer amar. Lei de causa e efeito, na sua mais pura aplicação. Cristo vive. Isso aqui existe em várias religiões. Isso aqui eu peguei de uma igreja que é... Como é o nome lá? Cristo... Fé em Cristo, alguma coisa assim. Eu peguei no site deles, isso aqui está lá escrito, isso aqui não é do Espiritismo, não. Uma das afirmações mais consoladoras que nós temos, eu peguei de lá. Jesus continua presente e ativo na direção espiritual desse planeta. Ele não veio, morreu e nos abandonou. Ele continua nos planos espirituais conduzindo a evolução moral da humanidade terrena. Há muito tempo, tinha um garoto que frequentava aqui o nosso centro espírita e eu fiquei sabendo depois, ele é um ser bem evoluído e ele teria participado de uma reunião em que os espíritos evoluídos estavam lá, inclusive Jesus estava. Foi a primeira vez nesse tempo todo que eu faço palestra, que eu ouço as pessoas, que eu ouvi falar nesse assunto de que numa reunião espiritual Jesus também estava lá. Então, algo bem interessante. Os espíritos superiores, por meio dos médiuns, trazem constantemente mensagens de encorajamento. Inclusive, hoje eu trouxe uma quantidade grande que fomos eu e o Eduardo que psicografamos lá na nossa casa antiga ainda, e eu achei dentro dos meus apontamentos lá, acho que tem umas 1.200 mensagens mais ou menos ali. Então, está aí à disposição, tem duas cópias. O espírito André Luiz em Nosso Lar descreve a realidade do mundo espiritual e como a influência do Cristo se faz sentir mesmo no além-morte. O amor do Cristo não é um evento histórico encerrado há 2000 anos. É uma força viva e presente que sustenta a humanidade toda em sua caminhada. E como nós vamos viver esse amor do Cristo? Muito bem. Para encerrar a nossa palestra, eu vou deixar esse quadro aqui e eu vou falar para vocês que tem vários lugares, mas especificamente 2, onde nós podemos encontrar o amor do Cristo. Primeiro é no nosso lar. Nosso lar, não nosso lar, o centro espírita, no lar. E segundo, no trabalho. Se nós conseguirmos nesses 2 lugares fazer isso, o trato com o sofrimento alheio vai ser quase que uma consequência, causa e efeito acontecendo na mais pura essência, para que todos nós possamos praticar o amor do Cristo. E na vida interior, claro, que se você pratica no lar, você pratica no trabalho, você pratica com as outras pessoas, você estará praticando automaticamente com você. E como é que nós fazemos isso? Com a prece sincera, com palavras boas para as outras pessoas, encarando de frente os nossos problemas,
trazendo para a nossa vida pessoas e fatos positivos, convivendo com os amigos, convivendo com os inimigos, perdoando, amando. O amor do Cristo não é uma abstração teológica, ele não tem nada a ver com essa parte, ninguém é dono dele. É a resposta mais concreta que o universo oferece às nossas angústias. Amar é mais forte, amar é mais inteligente, amar é o único caminho que realmente conduz a algum lugar. Porque cada pequeno gesto de amor é uma faísca do fogo de Cristo acesa no mundo. Vinde a mim, todos que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. E aí, para ilustrar o amor do Cristo, eu vou contar uma história para vocês, fazendo uma homenagem ao Dia das Mães. Porque não existe amor mais sublime do que o de mãe. Então, lá na Amazônia, tinha uma criança brincando e a criança foi chegar perto do rio para lavar a mão. Quando a criança chegou perto da água, um jacaré, né? Na Amazônia tem jacaré, né? Tem, bastante. Então, um jacaré pegou a perna da criança. A mãe, vendo aquilo, correu e pegou o braço da criança, segurou a criança pelo braço. E a criança gritava, mãe, não me solta, mãe, não me solta. E o jacaré puxava, e a mãe puxava, e o jacaré puxava, tal. Nisso o pai chegou, veio e afastou o jacaré. Claro que machucou a perna da criança, machucou o braço da criança com a força da mãe. E, passado um tempo, ele voltou para a escola. Ele voltou para a escola, claro, né? Todo mundo já sabia o que tinha acontecido com ele, que o jacaré tinha tentado levar ele para o rio e a mãe tinha resistido. E aí as outras crianças, na curiosidade, queriam ver a marca onde estava a mordida do jacaré na perna, né? Aí ele levantou a calça lá, mostrou aqui, foi onde o jacaré me pegou, olha só, aqui tá cheio de marca dos dentes dele que cravaram em mim e tal. Aí um notou, peraí, mas o seu braço tá todo cheio de cicatrizes também, o que é isso aqui? Aí ele disse, aqui são as unhas da minha mãe precisou cravar as unhas no meu braço para que o jacaré não me puxasse. Quanto mais ele puxava, mais ela enfiava, mais a unha dela enterrava no meu braço. Porque ela tinha... então você tem as marcas da dor? Ele disse, não, as marcas da dor são aqui na perna. Aqui são marcas de amor, que só uma mãe faz. Esse é o amor do Cristo. E aí é lógico, né? Eu tenho que fazer isso é quase que uma obrigação, né? Que é trazer as mulheres da minha vida aqui, né? As 4 mulheres da minha vida. Aqui são 2, tá? Elas não estão com a roupa. Não é aquelas, não são siamesas. A minha mãe, que hoje, nada é por acaso, é dia de Nossa Senhora de Fátima, minha mãe era devota de Nossa Senhora de Fátima, hoje ela estaria na missa meio-dia, ela ligaria à tarde dizendo que quer ir na missa à tarde, mãe, tem palestra hoje. Então tá. Ela ia comprar um bolo, que era aquele que fica um açúcar em cima com umas bolotinhas, ela compraria um daquele, com certeza, né? E mais umas coisinhas lá na quermesse. As minhas 2 mulheres da minha vida, né, que são a Isabela e a Andréa. A Andréa dispensa comentários, a Isabela também. E aqui a minha mais nova mulher, né, que é a Cecília, com seus 2 maravilhosos dentes ali, né, com o seu cachecol de ursinho. Então, a essas mulheres da minha vida, todo o meu amor e todo o meu agradecimento. A minha mãe, que me deu a vida, a minha mulher, que me dá a vida todos os dias, a minha filha, que é a vida da minha vida, e a minha neta, que é a continuação da nossa existência. E claro, a nossa oração, a nossa poesia de Aline Abdala, vá com alma, vá com calma, mas vá. E volte, me note, me adote. Anote tudo o que acontecer, porque depois eu vou querer saber o que te fez vir aqui e me contar tudo o que passou. E se tenho tanta certeza que virá, não é porque estou rogando praga nem nada. É só porque sinto que no teu lugar eu também voltaria, só por voltar, só para estar, só para ficar conosco. Luciano de Crescenzo diz, né, Rony? Homens são anjos de uma só asa, somente abraçados uns aos outros podem voar. Porque quando abraçamos alguém, deslizamos inadvertidamente as mãos nas suas costas,
para saber se a asa dele está lá. Se estiver, voaremos juntos. Então, juntos nós somos mais fortes. Fé, esperança e caridade. Muito obrigado a todos. Boa noite.